Capítulo 451 A Batalha dos Gênios. Orvalho do arco-íris luminescente, um tesouro consumível encontrado nos locais mais profundos do reino celestial. Pode ser usado para impulsionar a classificação de um ser até a classificação mundial, com a condição de que seus corpos possam suportar a energia liberada por este tesouro. Sua raridade não precisa ser enfatizada. Os olhos de Noah semicerraram-se diante da descrição apenas aparente aos seus olhos quando uma luz faminta irrompeu dele. Os outros apenas olharam para esse orvalho cintilante da cor do arco-íris com fascinação enquanto o enrugado grande mestre Onilus continuava falando. Alguns dos gênios que você pode ou não conhecer estarão lutando em batalhas selecionadas aleatoriamente para colocar as mãos neste, um tesouro que é capaz de trazer um ser totalmente para o reino mundial. Reticências. O que? Isso. Santo. Estrondo. Um zumbido de essência e sons ressoou quando um tesouro luminoso recebeu a identidade de como se não fosse nada. Os celestiais só tinham olhos brilhantes enquanto olhavam para o tesouro, enquanto aqueles da expansão da luz olhavam para ele com olhos invejosos e saudosos. Aqueles da expansão negra tinham rostos pálidos quando viram um tesouro que provavelmente produziria um especialista do reino mundial para enfrentá-los no futuro, e eles provavelmente não tinham como evitar isso, já que apenas o grande mestre supervisor parecia estar no caminho. O próprio reino mundial. Os especialistas do reino mundial eram extremamente raros, apenas aqueles no auge dos poderes eram os que desfrutavam deste reino místico. No entanto, neste torneio que eles assistiriam, um celestial receberia um tesouro que simplesmente criaria um especialista no reino mundial. Embora seus pensamentos estivessem preocupados com o futuro, isso fez com que seu desejo pelo reino celestial, onde esse tesouro foi encontrado, crescesse cada vez mais. Malthus, o mago espacial, estava usando seu item mágico único para retratar tudo o que estava acontecendo aqui para suas forças na guilda dos acadêmicos. Portanto, não foram apenas os seres daqui que testemunharam o que estava prestes a ocorrer, mas também os líderes das poderosas forças da expansão negra. Este luminescente Rainbow Duel é o maior tesouro que o gênio número 1 receberá, com os outros recebendo níveis variados de tesouros que não estão de forma alguma próximos deste em eficácia. Quanto aos próprios gênios, entrem em campo. A voz do grão-mestre Onilus reverberou enquanto figuras de múltiplos seres avançavam, as figuras de Atena e Noé estavam entre eles enquanto entravam grandiosamente nos olhos de muitos. Do anel circular de dezenas de milhares de seres que cercavam o campo claro, saíram 32 seres. Surpreendentemente, cada um desses seres estava liberando ondas de energia no reino de expansão de domínio, com muito poucos no reino inferior do forjamento da alma. Esses gênios que você vê diante de você são os futuros defensores da expansão da luz, mas eles têm que provar suas capacidades e mostrar quem brilha mais entre eles. O grão-mestre Onilus acenou com as mãos quando 32 raios de luz saíram dele em direção aos gênios que avançaram. Noah agarrou o objeto e disparou em sua direção quando descobriu que era uma bola cristalina que pulsava com um toque de essência. A maneira de provar suas capacidades é através do combate, pois só nos importamos com qual deles tem maior potencial para promovermos. Os cristais brancos que todos vocês receberam funcionarão como seu número, e lute contra outro gênio que também teve o cristal branco aceso. O vencedor avançará, enquanto o perdedor sairá. Diretrizes claras para as partidas a seguir foram estabelecidas enquanto muitos ouviam com olhos brilhantes. Havia 32 seres competindo, então haveria 5 rodadas para determinar o vencedor final. Na primeira rodada, apenas 16 vencedores continuarão. O segundo round terá apenas 8 continuações em frente, sendo que o terceiro round terá 4 continuações, o quarto round terá 2 continuações, e estes 2 últimos lutariam no quinto round final pelo título de gênio mais forte. Entendido? Agora dê um passo para trás mais uma vez para que possamos começar em breve. O grande mestre Onilus acenou com as mãos impacientemente no ar enquanto os 32 gênios recuavam ligeiramente, muitos deles sendo poderosos o suficiente para manter o título de grande mestre, mas eles ouviram obedientemente o poderoso Onilus de classificação mundial.
Noah estava olhando para o cristal branco em suas mãos, seus sentidos espalhados pelos arredores para observar os seres que estaria enfrentando enquanto anotava os nomes que já havia encontrado. As duas existências especiais conhecidas como Criança do Destino de Três Olhos e Grão-Mestre Luz. Os dois com destinos nobres conhecidos como Grão-Mestre Xander e Grão-Mestre Lila. Havia alguns outros com celestiais geniais, alguns com composições corporais únicas e outros que simplesmente tinham habilidades monstruosas de compreensão que lhes permitiam dominar rapidamente as técnicas do destino e avançar. Ele estava pensando em como agiria para derrubar aqueles que estavam contra ele quando ouviu a mensagem telepática de um grão-mestre em particular em sua mente. Vocês dois se deparam com oponentes poderosos que cultivam há mais tempo do que vocês. Mesmo assim, tentem o seu melhor para passar pelas rodadas e conseguir uma boa posição, ainda mais recursos para você. A voz forte e cheia de cuidado do grão-mestre Vredral soou nos ouvidos de Noah e Athena enquanto os dois se entreolhavam, seus olhares cheios de confiança em suas próprias habilidades, mesmo que os outros não acreditassem totalmente neles. Em um dos Prime Worship.ips, o grande mestre Vredral estava assistindo com um grupo de grandes mestres que tinham funções de ensino na criação de celestiais talentosos. O comandante Iraisel, que tinha um posto de supervisão de uma parte do santuário que Noah e Athena conheceram quando chegaram ao reino celestial pela primeira vez, estava à sua direita, balançando a cabeça enquanto olhava para os dois que tinha visto primeiro não muito tempo atrás. Quando você os trouxe para o reino celestial, eles ainda não estavam no reino do vazio. Você realmente os fez enfrentar outros discípulos no reino de expansão de domínio depois de aumentar seus níveis tão rapidamente. O comandante Iraisel perguntou ao seu amigo enquanto ele estava pensando profundamente, uma luz brilhante passando pelo grão-mestre Vredral enquanto ele respondia. Mesmo que eu não consiga ver o destino daqueles que detêm o título de nobre destino, tenho a sensação de que esses dois nos trarão uma grande surpresa no futuro. Aposterei toda a minha reputação nisso. As palavras do grão-mestre estavam cheias de crença enquanto se preparavam para assistir às partidas que começariam em breve. Fim do capítulo. Capítulo 452. Primeira partida, Athena. O grande mestre de nível mundial Onilos olhou para as massas de seres, celestiais e não celestiais, enquanto agitava as mãos enquanto flutuava dominadoramente nos céus. Então vamos começar. A primeira partida será Rumble. Duas luzes foram liberadas dele enquanto circulavam aleatoriamente acima de suas mãos, depois dispararam enquanto iluminavam os cristais brancos de dois seres. Athena e Lila. Murmúrios se espalharam entre os celestiais como acima, no navio de guerra primordial onde o grão-mestre Vredral estava, um olhar pálido apareceu em seu rosto quando ele ouviu a primeira partida entre seus discípulos e um dos seres mais poderosos com destinos nobres. Na primeira partida, Athena foi colocada contra um dos 4 seres que eles deveriam tomar cuidado, a mesma grão-mestre Lila que deu um tapinha na cabeça de Athena como uma irmã mais nova. Suspiro. Haha, Vredral, parece que nossos discípulos são os primeiros a se levantar. O comandante Iraisel soltou um suspiro deplorável quando outra voz se animou depois disso, um grande mestre de aparência ampla que poderia ser considerado um gordo entrando no navio de guerra principal em que Vredral e Iraisel estavam. Este era o grande mestre Rock, aquele que trouxe Lila como estudante, o poderoso gênio do reino de expansão de domínio sendo seu discípulo. Vredral virou-se para olhar para o grão-mestre Rock com uma expressão calma enquanto observava o poder vibrante deste ser no auge do reino de expansão de domínio, as linhas do destino que este grande mestre celestial mantinha sendo ainda mais numerosas do que o próprio Vredral. Eu não pensei que você se juntaria a nós, Rock. Como posso sentir falta dos meus 2 discípulos mostrando sua força depois de todo esse tempo? Tanto Lila quanto Xander têm treinado duro em áreas perigosas nos últimos anos, eles merecem os tesouros que saem deste pequeno torneio. O gordo grão-mestre Rock sentou-se ao lado do grão-mestre Vredral e do oficial comandante Iraisel jovialmente,
revelando que ele também estaria observando os resultados de dois seres que seguravam destinos nobres que ele guiava, semelhantemente a Vredral. Mas sua discípula tem realmente azar de ser combinada com Lila na primeira partida. Seu potencial a teria pelo menos colocado no top 8 se isso não tivesse acontecido. Rock falou novamente com um sorriso enquanto o grande mestre observava as figuras de Athena e Lila avançarem no centro do campo de batalha. O grão-mestre Vredral ficou quieto antes de responder calmamente, seu olhar era tão claro quanto a água. Não importa, pois é simplesmente o que o destino ordenou. Vamos ver exatamente quais seriam os resultados. Uma resposta calma, diferente do que Grandmaster Rock esperava, saiu. Os Grandmasters baixaram seus sentidos quando as duas mulheres curvilíneas no centro do campo estavam prestes a começar. Quando a partida foi encerrada pela primeira vez, o cristal branco nas mãos de Athena se acendeu, fazendo Noah se virar para ela, pois seu oponente era alguém que não segurou os dois em nenhum aspecto em sua interação anterior. Um olhar impassível apareceu no rosto de Athena quando ela saiu silenciosamente. A grão-mestre Lila seguiu em seguida com um sorriso enquanto os dois seguiam sem palavras em direção ao centro do campo de quilômetros de extensão. Irmã mais nova, sinto muito por cortar sua classificação tão rapidamente. Eu realmente não esperava que eu e você fôssemos escolhidos primeiro. A grão-mestre Lila tinha uma expressão de desculpas enquanto olhava com olhos sorridentes para Athena, que já havia começado a convocar os guardas impíreos e a lançar o armamento impíreo para se preparar. De uma forma estelar, uma Athena com armadura dourada e alada segurando dois enormes martelos apareceu no campo claro, seus olhos languidos fixando-se na figura sorridente da grão-mestre Lila enquanto ela respondia impassivelmente. O vencedor ainda não foi decidido, irmã mais velha. Vamos ver o que o destino nos reserva. Noah olhou para as duas mulheres se enfrentando enquanto sorria. O resultado desta batalha havia sido decidido há muito tempo no momento em que as duas foram escolhidas para se enfrentarem. De um lado estava a princesa da guerra no reino de expansão de domínio, e seu inimigo era alguém que esteve neste mesmo reino por muitos anos, e ainda tinha mais que o dobro das linhas do destino que ela possuía. Tantos seres viam um claro vencedor dominante, mas seria assim? Seus olhos brilharam enquanto a multidão que assistia fazia barulhos vibrantes para as figuras estelares dessas duas mulheres se enfrentando, a voz clara e retumbante do grão-mestre flutuante Onilus alcançando-os depois disso quando uma faísca foi acesa. Começar! Estrondo! YAA! Com um grito glorioso, Athena disparou do chão como um canhão enquanto corria em direção à grão-mestre Lila, que ainda sorria docemente, seu corpo brilhando com linhas do destino enquanto numerosos guardas impíreos eram lançados e absorvidos por ela instantaneamente. Um conjunto resplandecente de armadura e asas semelhantes a Atenas foi adornado nela, tendo algumas diferenças distintas devido aos seus níveis de compreensão na lei do destino. Os olhos sorridentes da grão-mestre Lila encontraram os olhos de Athena cheios de batalha enquanto ela segurava o martelo um pouco maior em suas mãos e avançava em direção ao ataque que se aproximava. Bum! Uma onda de choque dourada se espalhou enquanto os combatentes espectadores que seriam chamados mais tarde observavam de perto. Os três olhos brilhantes da existência especial conhecida como Triade Fatschild moveram-se rapidamente quando ele começou a seguir as figuras das duas mulheres lutadoras no campo de batalha. A outra existência especial conhecida como Grão-Mestre Luz estava simplesmente observando impassivelmente enquanto seu corpo, que era majoritariamente feito de partículas de luz, se iluminava. Aquele com Noble Fat, Xander, também assistiu sua irmã mais velha sob o mesmo mestre enquanto todos esperavam por um resultado singular da batalha, o vencedor já decidido aos seus olhos há muito tempo. À distância, as forças da expansão negra com Malthus, o mago espacial, na vanguarda, estavam usando um dispositivo oculto para retratar todos os eventos ocorridos em tempo real em direção à guilda dos acadêmicos, onde muitos seres poderosos estavam observando. De muitas direções e de todos os lados, muitos seres começaram a observar o início da primeira luta nesta batalha de gênios. Fim do capítulo. Capítulo 453 superado.
Waaaaaa! Gritos de admiração e fervor ecoaram das dezenas de milhares de espectadores enquanto uma batalha com habilidades raramente vistas se desenrolava em seus olhos. Muitos dos primeiros mundos não tiveram a oportunidade de ver as habilidades dos celestiais em ação. As massas tiveram acesso para assistir às próximas batalhas, aproveitando esta oportunidade ao máximo, pois prometeram ver o poder que queriam alcançar. Em um lado indefinido do campo circular onde Athena e a Grão-Mestre Lila estavam lutando, um pinguim imperador exalando profunda arrogância estava sendo carregado por Helena enquanto suas forças de vampiros estavam estacionadas ao redor de uma enorme árvore não muito longe de Malthus. O ser que enviava uma transmissão ao vivo dos eventos ocorridos para a Expansão Negra estava enviando mensagens telepáticas para Helena nos últimos minutos, enquanto inúmeras coisas eram discutidas. Aquele que está trabalhando conosco, Crixus, como vemos suas chances nessas batalhas? Os velhos estão querendo usá-lo mais desde que descobriram que ele de alguma forma alcançou o reino de expansão de domínio tão rápido, mesmo que sua missão de libertar o prisioneiro da sétima estrela celestial não foi cumprida. Vá com calma e conforme elas vierem. Quanto às chances dele nesta batalha? HMPH, apenas observe como todos nós. Uma resposta irritada veio do vampiro real enquanto ela segurava o fofo pinguim imperador com força, o Kraken ao lado observando com olhos invejosos enquanto eles mantinham seus olhares na direção da batalha contínua. Desde o início da batalha, aqueles com olhos aguçados e observadores começaram a perceber um fato chocante com as figuras em constante movimento de Athena e Lila. Quando a batalha começou, a Grão-Mestre Lila, que estava no reino de expansão de domínio há muito mais tempo que Athena, estava rechaçando seus ataques com facilidade, mantendo até mesmo o leve sorriso por trás de sua armadura enquanto suas linhas do destino, que eram o dobro de seus oponentes, lhe davam ainda mais apoio. No entanto, com o passar do tempo, parecia que seu apoio e facilidade estavam gradualmente desaparecendo, as coisas ficando tão sérias que seu sorriso foi completamente apagado um minuto depois, quando um martelo varreu para sua esquerda e a levantou com força do chão. No navio de guerra Prime, os grandes mestres veteranos assistiam à batalha com olhos brilhantes enquanto acariciavam suas barbas, o rosto impassível de Vredral ganhando um sorriso enquanto o comandante Iraisel falava. Isso é, sentido de batalha. A batalha foi a favor de Lila no primeiro minuto, mas ela logo entrou em um ritmo particular que Athena começou, quase como se fosse um. O rosto do grão-mestre Vredral sorriu enquanto sua barba brilhava, finalizando as palavras do comandante Iraisel. Dança. Sim. O que muitas pessoas estavam testemunhando era o controle especializado da batalha que apenas a princesa da guerra tinha por causa de uma habilidade única que só ela possuía, uma habilidade que lhe permitia prever e perceber os ataques de seus oponentes enquanto ela usava incansavelmente esse conhecimento para martelar seus oponentes, defesas e evitar seus ataques de tal forma que parecia que ela estava dançando. O rosto gordo do grão-mestre Rock estava sombrio enquanto ele observava sua aluna começar a ser encurralada, os valentes olhos de Athena aparentemente brilhando com luz enquanto ela perseguia incansavelmente alguém que muitos sabiam ser mais forte que ela. As pontas de gordura do grão-mestre Rock não podiam nem mesmo se voltar para o grão-mestre Vredral, de quem ele estava se regozijando há alguns minutos enquanto permanecia quieto. Como eu disse, devemos sempre esperar para ver exatamente o que o destino nos reserva. Grão-mestre Vredral lhe disse enquanto seu olhar permanecia na batalha em andamento onde as lâminas da libertação e as lanças afiadas do julgamento começaram a tecer majestosamente. Estrondo. Estrondo. Enormes lâminas da libertação trovejaram enquanto lanças douradas enchiam os céus, os dois combatentes entrando e saindo delas com facilidade. Athena estava evitando o ataque feroz a poucos centímetros enquanto usava os movimentos menos necessários para se aproximar cada vez mais de seu oponente, seus martelos sendo capazes de alcançá-la quando ela entrava em combate corpo a corpo, algo que era seu forte.
O grão-mestre Liu a viu curvando seu corpo para trás enquanto ela evitava um martelo dourado batendo direto em seu rosto, seu corpo soltando respirações rápidas enquanto seus olhos olhavam com raiva para a irmã Júnior que estava realmente colocando-a em uma situação difícil. Mas algo horrível ocorreu no instante seguinte, quando o martelo que estava golpeando da esquerda para a direita, do qual Lila evitou se abaixando, de alguma forma parou sua trajetória horizontal instantaneamente bem na posição dela, os músculos tensos nos braços de Athena inchando enquanto o martelo dourado mudava de direção para esmague verticalmente, bem em seu peito aberto e cheio. Bum! O que? Grão-mestre Lila! Celestiais chocados que conheciam Lila gritaram preocupados quando ela recebeu o golpe direto, as massas que assistiam se entreolharam enquanto aplaudiam ruidosamente pelo movimento resplandecente. Noah estava observando ao lado com olhos brilhantes enquanto o que ele esperava acontecia, a terrível habilidade de batalha da princesa da guerra excedendo a diferença de 100.000 linhas do destino quando o martelo de Athena bateu nas defesas abertas de seu oponente para desferir um golpe mortal. Ela não ficou complacente, no entanto, no momento em que seu ataque acertou, ela pulou para trás da posição da onda de choque quando uma irada grande mestre Lila irrompeu com a brilhante essência do destino se preparando para desencadear um último ataque, mas tudo o que a encontrou foi ar, pois Athena já havia se mudado para longe. Seu martelo dourado foi apontado para Lila silenciosamente enquanto seus valentes olhos brilhavam, Lila sentindo uma sensação opressiva enquanto sua sensação de perigo soava selvagemente, seu olhar só sendo capaz de subir aos céus brevemente antes de ver uma lâmina dourada da libertação esmagando-a diretamente. Posição. Bum! Reticências. Silêncio. Após o primeiro golpe de martelo que atingiu o peito da grão-mestre Lila, Athena recuou enquanto invocava uma lâmina da libertação bem em sua posição para encerrar a batalha. Valentemente, impiedosamente, esta era a princesa da guerra, esta era Atenas. WAAA. Aplausos soaram quando a poeira baixou, sendo possível ver uma grão-mestre Lila ensanguentada com pedaços quebrados de armadura dourada, uma grande cicatriz em seu ombro enquanto seu olhar irado olhava trêmulo para Athena. Os olhos que a encontraram eram calmos, como se não fossem a causa dos ferimentos horríveis, fazendo com que a irmã sênior Lila sentisse ainda mais raiva ao olhar para a irmã júnior que ela estava dando tapinhas na cabeça de forma dominadora há apenas uma hora. Vencedor, Athena! A voz impassível do grão-mestre Onilus flutuando no céu soou, o armamento de Athena se desvaneceu em partículas de luz enquanto ela calmamente voltava para onde os outros combatentes estavam, ficando ao lado do irmão mais novo Crixus enquanto ela se apoiava em seu ombro, para equilíbrio. Muito poucos puderam notar sua respiração difícil enquanto Noah sorria, a primeira batalha da Batalha dos Gênios terminando maravilhosamente logo depois, o grão-mestre Onilus chamou os próximos lutadores. Fim do capítulo. Capítulo 454 Aqueles que assistem. Raina e Zula, vocês são os próximos. O grande mestre de classificação mundial Onilus escolheu aleatoriamente os próximos dois combatentes enquanto dois celestiais cheios de poder saíam. Ambos estavam no reino de expansão de domínio, com suas linhas de destino bastante próximas uma da outra. Mas cada um deles era um gênio à sua maneira, sendo um proficiente na lei da água além da lei do destino, e o outro sendo proficiente na lei do ar. O domínio de duas leis combinadas com técnicas extremamente mortais permitiu que eles fossem chamados de gênios, sendo assim muitos dos outros seres do grupo de 32 celestiais participantes. Havia muito poucos como Noah, Atenas, Lila e Xander que detinham os títulos daqueles com destinos nobres, com as existências especiais como a criança do destino de 3 olhos e o grão-mestre Luz sendo ainda mais raras. A partida entre o gênio celestial Raina e Zula foi muito mais longa que a primeira, com os dois celestiais muito próximos no poder. Eles travaram uma luta deliciosa que não se parecia em nada com a primeira, mas seu domínio de duas leis diferentes fez com que muitos seres voltassem os olhos quando o vencedor foi decidido ser Raina. Elias e Crixus, vocês são os próximos.
Assim que a batalha terminou e o campo ficou limpo, o grande mestre Onilus convocou a próxima partida, suas palavras fazendo com que o cristal branco de Noa se iluminasse enquanto ele avançava calmamente. Sua entrada em direção ao centro do campo de batalha chamou a atenção não apenas dos grão-mestres que estavam com Vredral em um dos Prime Warship.ips, mas ainda mais das forças da Dark Expanse que estavam observando. Ao ouvirem o nome, Helena e os outros ficaram com os olhos brilhando de fortes emoções, o ser que todos seguiram avançando grandiosamente para enfrentar um celestial que era considerado um gênio. Malthus, o mago espacial, estava perto de Helena porque ele tinha uma pérola escura em seu peito que funcionava como um botão para fechar seu manto, sendo esta pérola escura aquela que enviava de volta um feed de todos os eventos que ocorriam diante de seus olhos para a Guilda dos Acadêmicos, na expansão escura. Embora Malthus tenha recebido este item algumas horas depois de informar a seus superiores que os Celestiais estavam organizando um torneio com seus gênios mais promissores e mostrando-o grandiosamente ao público sem preocupações, mesmo ele não sabia exatamente o que os seres estavam observando no outro lado. Se ele soubesse, ficaria chocado a ponto de escolher mudar seu comportamento enquanto segurava o cristal escuro e o prendia em seu manto. Isso acontecia porque em um amplo salão ovular no centro da expansão negra, onde a Guilda dos Acadêmicos estava localizada, auras poderosas que abalariam os seres em seus núcleos estavam observando. Havia uma quantidade razoável nesta sala ovular que estava localizada em uma famosa torre dos magos da Guilda dos Acadêmicos, mas os de maior importância e dignos de nota eram poucos. Um deles era o atual líder da Guilda dos Acadêmicos, aquele conhecido como o Grande Mago, Edruzin. Outro foi o governante do clã Archeon que representava todos os vampiros na expansão negra, Vladivostok. Por último e não menos importante, uma figura mais chocante que poucos esperariam estar sentado casualmente com outros, era na verdade um Lorde Infernal. Para ser exato, foi o segundo Lorde Infernal classificado, Voldred. Ele estava olhando preguiçosamente para Edruzin enquanto falava. Você realmente me chamou aqui para assistir às batalhas dos seres do reino de expansão de domínio, jovem Edruzin? Então, e se um deles for um futuro especialista no reino mundial, até mesmo o mais fraco Lorde Infernal pode igualar 10 especialistas no reino mundial com facilidade. O grande mago Edruzin olhou para o Senhor Infernal enquanto respondia friamente. É uma boa chance de aprender mais sobre os inimigos que enfrentaremos, e é melhor do que vencer você no xadrez novamente. Humph. Um grunhido foi tudo o que Edruzin encontrou quando ele se virou para o líder dos vampiros da expansão negra, Vladivostok. Quanto controle seu clã tem sobre este Crixus? Ele ainda não usou o frasco que você adquiriu de mim. No rosto de Vladivostok, um largo sorriso que mostrava os enormes caninos se espalhava enquanto ele respondia com calma. Você sabe que todos os vampiros seguem as fileiras das linhagens. Eu tenho um dos meus soldados de confiança, Helena, que tem uma linhagem mais pura do que a maioria e chega até perto de mim assistindo esse Crixus. Eu controlo Helena, ela controla esse Crixus. Um comando de mim seria o suficiente se você realmente quiser apressar a libertação daquele prisioneiro na 7ª estrela celestial. Vamos ver quais são exatamente suas habilidades primeiro. Ele de alguma forma passou do reino do vazio para o reino de expansão de domínio em questão de meses, então parece que ele realmente tem talento na lei do destino. Não quero jogar fora esta peça descuidadamente se ele foi capaz de subir na hierarquia dos celestiais tão rápido. Imagine se ele conseguisse uma posição ainda mais alta quando a guerra começasse. Edruzin respondeu calmamente ao governante vampiro Vladivostok enquanto eles observavam as figuras, de Noa e o outro gênio celestial chamado Elias entram no campo de batalha. O comando para começar é dado pelo grão-mestre Onilus. Do lado, o segundo Lorde Infernal estava olhando atentamente para o rosto de Noa, sua expressão era de confusão, pois ele parecia ter sentido algo que não deveria ser capaz de sentir ao olhar para a imagem em movimento na tela. Esse sentimento o fez inclinar-se, sua cabeça enquanto seus olhos preguiçosos tentavam discernir exatamente o que ele sentia.
Os outros seres na sala ovular da mais poderosa torre dos magos permaneceram extremamente quietos enquanto sentiam a força opressiva de um Lorde Infernal, um governante vampiro e um dos magos mais fortes da expansão negra. Todos eles estavam assistindo a uma batalha que estava em pleno andamento enquanto a cena trazia expressões surpreendentes aos seus olhos. Fim do capítulo. Capítulo 455 em questão de segundos. Da sala oval no topo da posição mais alta da Torre do Mago na Expansão Negra, os olhos de Edruzim brilharam de surpresa enquanto ele olhava para a batalha em andamento. Tinha começado de forma semelhante aos outros onde os combatentes se adornavam com a energia do destino. Uma das surpresas era que o adorno que Crixus tinha era drasticamente diferente de todos os outros. Um manto dourado envolveu-o enquanto se podia observar um escudo circular de luz brilhante protegendo-o. Na mão esquerda segurava um enorme escudo de torre enquanto a mão direita segurava um mangual. 3 martelos brilhantes giravam em torno dele pacificamente enquanto ele permanecia grandiosamente no céu. Esta transformação trouxe surpresa aos olhos de muitos celestiais, e até mesmo daqueles que assistiam da Expansão Negra, pois também estavam familiarizados com as habilidades dos celestiais. Adornado com este armamento, Crixus passou a dominar completamente o outro gênio conhecido como Elias. A proficiência deste oponente na lei do destino e suas linhas do destino ultrapassando 150.000 não sendo capaz de causar qualquer dano ao Crixus fortemente protegido, ainda assim o agitou-se que esse ser brilhantemente brilhante estava atacando com ataques mortais que lentamente quebraram suas defesas. Quando Elias estava prestes a lançar um ataque total para tentar dominar Crixus com pura essência do destino, algo inesperado aconteceu, pois as pessoas próximas mal conseguiam ouvir o sussurro de uma palavra. Separar. Chá. Na velocidade da luz, raios destrutivos de éter azul púrpura irromperam de Crixus enquanto eliminavam completamente a essência do destino liberada por seu oponente, metade dos raios de éter perfurando o ombro de Elias quando ele sentiu sua energia derrubada e mova-se caoticamente. Ele olhou para Crixus em estado de choque, pois sabia que se seu inimigo tivesse escolhido mirar aqueles poderosos raios de éter em qualquer lugar que não fosse seu ombro, ele teria morrido. Seu olhar endureceu enquanto seu armamento se transformava em partículas de luz, sua cabeça inclinando-se em direção a Crixus enquanto ele se afastava do campo de batalha. Vencedor, Crixus. O grão-mestre Onilos anunciou impassivelmente enquanto seus olhos brilhavam, olhando para os restos do sinistro éter enquanto assentia. As figuras que assistiam na Expansão Negra também ficaram surpresas com o aparecimento de múltiplos raios de éter enquanto Edruzim falava. Algo que você raramente encontraria mesmo na Expansão Letalis, porque um ser proficiente em éter aparece na Expansão da Luz. Seu olhar era de ponderação quando ele se virou para o governante vampiro que tinha a mesma aparência que ele. Seu olhar depois foi para o segundo Lorde Infernal classificado, que na verdade parecia ter um vislumbre de compreensão antes de começar a rir ruidosamente. Haha, uau, isso é inesperado. Os olhos de Edruzim se aguçaram quando ele perguntou curiosamente ao risonho Senhor Infernal. O que você encontrou? Todos vocês não encontraram o éter em sua forma natural ou quando ele é usado por um ser, a menos que tenham atravessado a Expansão Letalis, então talvez vocês não sejam capazes de dizer a diferença ao olhar para ele. Haha, já vi um tipo parecido antes. Uma expressão de alegria apareceu no rosto do Lorde Infernal enquanto ele ria e falava pensativo. Claro, isso é apenas um palpite e posso estar errado, mas estou curioso para saber por que um ser conectado a isso está brincando com os celestiais. O rosto de Edruzim ficou azedo porque o Senhor Infernal não deu nenhuma resposta direta, pedindo mais uma vez esclarecimentos. O que exatamente você descobriu? HMM? Provavelmente não é nada, jovem Edruzim. Venha, vamos continuar observando. Afinal, isso pode não ser uma perda de tempo. Um mago gênio curioso e um lorde infernal preguiçoso assistiram com mais atenção à batalha dos gênios que continuava no reino celestial, outro par de nomes sendo invocados enquanto as batalhas continuavam.
Nos perímetros da arena circular, Noah estava parado com Athena enquanto a irmã mais velha continuava a falar telepaticamente com ele. Muito poucos seres serão capazes de contra-atacar seus ataques de éter, especialmente agora que existem vários deles. O olhar da princesa da guerra estava cheio de luz quando ela perguntou, a batalha acontecendo na frente deles refletida em seus olhos enquanto outros dois gênios celestiais lutavam resplandecentemente. Eu não apenas faço avanços na lei do destino, você sabe. Éter foi o que fez o grão-mestre Vredral me notar, e ainda é o que tem mais poder de fogo em meu arsenal. Pode não ser capaz de lidar com isso, irmã mais velha. HMPH, você tem seus talentos e eu tenho os meus. Veremos. A voz obstinada da princesa da guerra viajou por sua mente enquanto a batalha diante deles terminava, outro vencedor sendo declarado. Triaed Fat Child e Volador, vocês são os próximos. O grão-mestre Onilos continuou as batalhas rapidamente enquanto murmúrios se espalhavam pela clareira, muitos seres prestando atenção a este celestial que era conhecido como uma existência especial. O filho do destino de 3 olhos deu um passo à frente com passos leves, seu olhar olhando friamente para o outro gênio celestial conhecido como Volador. Seus 3 olhos estavam assustadoramente em sua pele bronzeada, o cabelo escuro caindo até os ombros enquanto ele tinha a aparência selvagem de uma fera desleixada. Aquele chamado Volador também estava no reino de expansão de domínio, sendo um gênio que acumulou 200.000 linhas do destino em menos de 100 anos. Ele viu o olhar da existência especial enquanto fortaleceu seu coração, preparando-se para dar tudo de si no instante em que a batalha começasse, pois queria dar o seu melhor, mesmo que a força deste ser fosse insana, como muitos previram. O grão-mestre Onilos observou o rosto frio da criança do destino de 3 olhos com um leve sorriso enquanto balançava a cabeça alegremente pela primeira vez antes de iniciar a batalha. Começar. Chá. No instante em que Volador ouviu o comando para iniciar a batalha, ele moveu sua essência para começar a convocar os guardas empíreos, mas suas palavras ficaram presas em sua garganta quando seus olhos se arregalaram, de alguma forma chocante, encontrando a criança do destino de 3 olhos já de pé a alguns centímetros, longe dele. Sua mão foi levantada quando uma lâmina escura de luz que palpava com a aura do espaço e do tempo foi na verdade mantida contra o pescoço de Volador, este gênio celestial sentindo uma dor aguda apenas na borda da lâmina posicionada em seu pescoço. Aspas reticências aspas. O silêncio reinou no campo de batalha enquanto os olhos misteriosos da existência especial olhavam para seu inimigo com uma lâmina pronta para atacar. Se esta fosse realmente uma batalha real, este jovem gênio celestial teria caído aqui e agora, sem sequer entender o porquê. Vencedor, criança do destino de 3 olhos. WAAA. A lâmina escura de luz se dissipou em luzes enquanto o Volador olhava para a parte de trás da existência especial que já estava saindo com um olhar cheio de terror. Aqueles com níveis de cultivo normais ainda olhavam para esta cena em estado de choque, pois não entendiam o que acabara de acontecer, apenas sabendo que a batalha havia terminado em menos de 5 segundos. Este foi o poder de ser proficiente em 2 leis supremas. Este foi o poder da existência especial que cultivou a lei do espaço-tempo e a lei do destino. Fim do capítulo. Capítulo 456. O título da existência especial. Noah teve sua consciência espalhada para observar cada coisa que ocorria no campo de batalha claro à frente deles, então quando a criança do destino de 3 olhos se moveu, ele viu tudo muito claramente. Dos olhos dos outros, o ser simplesmente moveu as pernas e apareceu instantaneamente na frente de Volador com uma lâmina escura e brilhante colocada em sua garganta, mas Noah viu o movimento da essência com a qual ele estava familiarizado, a essência do tempo, e que do espaço. Na verdade, esse ser acelerou ou desacelerou com o tempo, ao mesmo tempo em que fazia uso de uma técnica de teletransporte para lançar uma habilidade antes mesmo que seu inimigo percebesse, seu pescoço sentindo apenas uma lâmina fria que poderia tirar suas vidas a qualquer instante. Seus olhos ficaram sérios, pois este era um inimigo extremamente mortal.
Se ele não fosse rápido o suficiente ou não conseguisse acompanhar seus movimentos enquanto o inimigo interferia no tempo e no espaço, ele poderia se encontrar em uma posição semelhante à deste volador. Claro, se ele fosse capaz de usar o Tesouro Supremo que era a Adaga do Tempo, este seria um caso totalmente diferente. Mas sua identidade como Crixus o impediu de usar a maioria de suas habilidades e itens, especialmente uma adaga que foi considerada um item amaldiçoado pelos Celestiais. Ele sabia que teria que ter muito cuidado ao enfrentar esta poderosa existência especial. O próximo, Light e Xander. O próximo passo foi o outro ser que era uma existência especial, aquele conhecido como Grão-Mestre Luz. Ela possuía uma composição corporal única que na verdade era composta de partículas de luz, e sua destreza residia na lei da luz e na lei do destino. Ela entrou no campo de batalha enquanto olhava para seu oponente com olhos calmos, a luz branca brilhando neles mostrando um tipo de serenidade raramente vista na expansão da luz. Ela tinha uma forma humanoide que parecia mudar a cada poucos segundos conforme a luz branca que a fazia se mover, sua cabeça tinha um formato lindo enquanto gavinhas de luzes brancas fluíam até seus ombros. Seus olhos brilharam com um toque de brilho azul quando ela realmente deu um aceno de reconhecimento para seu oponente, o ser conhecido como Xander, alguém que detinha o título de Destino Nobre e estava atualmente na frente dela antes do início da batalha. Começar. O comando foi dado para a batalha começar, o rosto de Xander sério quando ele começou a lançar guardas impíreos e armamento impíreo. Estrondo. Essência convergiu como um lindo conjunto de armadura enrolado em torno dele, seu olhar observando o Grão-Mestre Luz, que estava simplesmente observando-o serenamente para terminar sua transformação. No momento em que ele terminou, ela se moveu com passos leves enquanto sua figura se transformava em um raio de luz em direção a ele, suas belas mãos esticadas para frente enquanto ela agarrava uma lâmina de luz branca em sua mão direita e uma lâmina de luz dourada em sua mão direita, sua mão esquerda. Este não era nenhum tipo de habilidade, era simplesmente a manifestação da essência do destino na mão esquerda e da essência da luz na mão direita. Noah não sabia qual era o pré-requisito para utilizar a essência da luz com facilidade, mas ele sabia que era preciso passar por 100.000 linhas do destino para fazê-lo com a essência do destino. Esta grande mestre luz na verdade dominou a lei da luz de uma forma semelhante à lei do destino, suas mãos usando habilmente a essência de cada um desses dois elementos para atacar seu oponente. Estrondo. Sua lâmina feita de essência de luz pousou primeiro em Xander, seu martelo aparou a lâmina quando uma luz branca irrompeu e o empurrou para trás. A lâmina feita de essência do destino chegou 1 milissegundo depois, esmagando-se e repetindo a mesma coisa, Xander sendo empurrado para trás novamente enquanto seu rosto ficava cada vez mais sério. Estrondo, estrondo, estrondo. Surpreendentemente, Grão-Mestre Light manteve seu sorriso calmo enquanto continuava a balançar levemente as duas lâminas que segurava em suas mãos, usando o simples e puro destino e essência de luz para desferir ataques que fizeram com que Xander nem sequer fosse capaz de retaliar. Que nobre destino! Que gênio! Diante desta existência especial utilizando a lei da luz e do destino, ela estava usando sua essência pura para dominar Xander até que tudo que ele pudesse fazer fosse defender. Rachadura. Ele não foi capaz de lançar um único ataque enquanto defendia o tempo todo, os martelos que ele usava para se proteger finalmente se quebraram quando duas lâminas pulsantes de ouro e branco chegaram perto de seu pescoço, prontas para acabar com ele a qualquer momento. Aspas. A respiração abatida estava deixando Xander enquanto seus olhos continham uma grande vergonha por não ser capaz de resistir aos ataques deste ser. Ele tinha ouvido falar da proeza desta irmã sênior, mas nunca pensou que fosse tão esmagadora. Vencedor, luz. A multidão aplaudiu o show dominante do ser místico feito de luz branca enquanto ela dava passos leves em direção aos combatentes restantes. Surpreendentemente, a primeira rodada da Batalha do Gênio terminou com alguns dos celestiais mais poderosos conhecidos sendo expulsos.
Dois seres em particular com destinos nobres que as pessoas esperavam que pelo menos entrassem no top 4 foram expulsos na primeira rodada, nem sequer chegando ao top 16. Aqueles que avançaram foram as duas existências especiais, dois seres improváveis com destinos nobres conhecidos como Crixus e Atenas, bem como outros 12 celestiais geniais. O grande mestre Onilos não perdeu tempo quando começou a segunda rodada, as lutas continuando rapidamente. Na segunda rodada, Noa e Atenas não encontraram as existências especiais mais poderosas que muitos temiam enfrentar, pois isso provavelmente significaria o fim de suas batalhas neste torneio. Eles mostraram suas habilidades contra celestiais conhecidos como gênios, muitos deles variando acima de 200.000 linhas de destino enquanto Noa usava sua transformação após absorver 12 guardas empíreos para enfrentá-los, seus ataques nem mesmo passando para danificar seu corpo que estava escondido atrás de um enorme escudo da torre enquanto ele lançava ataques com seu mangual ou raios mortais de éter. Athena usou sua habilidade única para criar uma dança cintilante enquanto controlava o ritmo das batalhas para sempre desgastar seus oponentes até que enfrentassem ataques mortais que lhes custassem a partida. Mas assim, Noa e Atenas passaram no segundo turno e entraram no top 8 sem problemas. Claro, foi o mesmo caso para as duas existências especiais, a criança do destino de 3 olhos e o grão-mestre Luz, que passaram dominando seus inimigos de uma maneira chocante. O segundo turno foi passado dessa maneira, e seja por acaso ou destino, foi exatamente da mesma maneira o terceiro turno que decidiu o top 4 desta batalha de gênios. Na terceira rodada, nem Noa nem Atenas encontraram as existências especiais, avançando com suas habilidades enquanto ambos mostravam grande destreza em batalha que subjugou seus inimigos e os fez entrar suavemente no top 4. Em um dos Prime Worship.ips flutuantes, o grande mestre Vredral tinha um sorriso radiante enquanto ria, o comandante Raisel olhando para ele enquanto balançava a cabeça com uma expressão inacreditável. Que tipo de monstros você criou para que eles sejam capazes de passar facilmente para o top 4 de todos os gênios atuais desta geração? Reticências. Fim do capítulo. Capítulo 457 Crixus. 4 principais. As 3 primeiras rodadas do torneio terminaram e os seres que entraram suavemente no top 4 não eram o que muitos esperavam. Os poderosos celestiais que detinham o título de destinos nobres, Xander e Lila, foram eliminados na primeira rodada. Os 2 celestiais com um título semelhante, mas com experiência de cultivo muito mais fraca, foram na verdade os que o substituíram e ocuparam seus lugares, criando um caminho claro à medida que avançavam rapidamente para os escalões superiores. Na Torre do Mago, onde auras poderosas observavam as partidas em andamento, Edruzin se voltou para o governante vampiro Vladivostok com um olhar cuidadoso enquanto falava. Este Crixus é uma peça mais importante do que todos imaginávamos. Você realmente só enviou um vampiro forjador de almas para supervisioná-lo. Eu não esperava que ele fosse tão genial. Farei os preparativos adequados. Vladivostok respondeu com um olhar brilhante enquanto sua expressão parecia a de alguém que colocou as mãos em algo que não queria abandonar. Se todos vocês forem espertos o suficiente, trabalharão duro para manter a identidade deste Crixus em segredo e usá-lo como uma lâmina mortal em um ponto crucial da guerra, sem arriscar sua vida libertando algum velho perdedor que já foi derrotado uma vez. Aspas. A voz do segundo Lorde Infernal soou preguiçosamente para o lado enquanto seus olhos aguçados seguiam os acontecimentos retratados diante deles. Esse benfeitor foi quem permitiu que muitos de nós saíssemos vivos na última guerra, trazê-lo de volta para o nosso lado é natural. Edruzin respondeu bruscamente enquanto o Senhor Infernal balançava a cabeça em deploração. E é por isso que todos vocês foram deixados para trás pelos Celestiais. Vocês são muito habituais em pensar que até mesmo desviar um pouco do curso é demais para vocês. Humph. Ligeiras divergências ocorreram enquanto as figuras poderosas assistiam à batalha em curso, o governante vampiro ao lado do Senhor Infernal e do Grande Mago tendo um olhar sério enquanto enviava comunicações para suas forças na expansão da luz enquanto reavaliava este ser chamado Crixus.
No reino celestial, onde o torneio estava prestes a acontecer, Noa e Atena tiveram uma pausa antes das duas rodadas finais serem retomadas. Suas figuras na verdade estavam no navio de guerra primordial flutuante, onde o grão-mestre Vredral e o oficial comandante Iraisel estavam. O gordo grande mestre que era professor de Xander e Lila já havia partido há muito tempo, pois não conseguia lidar com o olhar orgulhoso do grande mestre Vredral, o velho enrugado que agora olhava para seus dois discípulos com olhos quase lacrimejantes. Vocês dois superaram minhas expectativas, mas há uma tarefa ainda mais difícil, ou melhor, quase impossível pela frente. Seu rosto estava sério enquanto seu olhar orgulhoso estava cheio de tristeza. Você tem observado como as duas existências especiais, a criança de 3 olhos e a luz, travaram suas batalhas. Embora conheça suas próprias habilidades, quais você acha que são suas chances de vencer? O olhar do grão-mestre foi primeiro para Atena enquanto ela olhava para ele com um olhar calmo antes de responder. 60%, grão-mestre. O que? O comandante Iraisel ao lado olhou com uma expressão de surpresa para esse número, sua experiência como grande mestre lhe dizendo que as existências especiais seriam muito difíceis de derrubar com as habilidades que esses dois discípulos possuíam. O grão-mestre Vredral olhou para Atena com cuidado enquanto balançava a cabeça enquanto perguntava. Por que 60%? Se eu enfrentar qualquer um deles, posso usar minha habilidade única para prolongar a batalha tanto quanto possível, usando minha habilidade de combate corpo a corpo para possivelmente desgastá-los depois de um tempo suficiente, que todos os meus planos poderiam ser inúteis, mas ainda assim darei o meu melhor. Uma luz valente irrompeu dela enquanto ela soltava palavras de extrema confiança, o grão-mestre Vredral balançando a cabeça enquanto se virava para Noa. O que seu outro discípulo viu suas chances. Seu olhar envelhecido permaneceu em Noa quando no momento em que seu discípulo abriu a boca, as rugas em seu rosto começaram a tremer. 100%. Silêncio. O comandante Iraisel olhou incrédulo para Noa enquanto o corpo do grão-mestre Vredral tremia, seus olhos brilhantes fixando-se neste discípulo enquanto Noa abria a boca e continuava. Fiz um grande avanço ao estudar o éter e a lei do destino nas últimas semanas e estou confiante em combinar essas existências especiais com minhas habilidades atuais. Sim, Noa estava expandindo as habilidades que poderia usar contra os inimigos que enfrentaria em breve, pois viu que suas habilidades eram algo contra o qual sua identidade como Crixus lutaria, a menos que ele tivesse um avanço no meio da batalha ou antes. Ele continuaria exagerando a genialidade de Crixus enquanto planejava usar mais habilidades na árvore de habilidades, King of Terror, aproveitando as habilidades fortemente reforçadas como Portals of Terror, que se tornaram ainda mais aterrorizantes com as recentes habilidades adicionais como Éder Reforço e Suporte Triplo no elenco. Os grandes mestres ao redor estavam olhando para ele incrédulos enquanto o comandante Iraisel balançava a cabeça de uma forma incrédula. Atena olhou para ele com olhos brilhantes, pois nem ela acreditava totalmente nele. Se suas palavras forem realmente verdadeiras, você obterá o orvalho do arco-íris luminescente que lhe concederá uma força ainda maior que a minha. Se você puder ter tal força, você pode começar a explorar completamente as maravilhas do reino celestial enquanto você vai para locais que possuem tesouros semelhantes, como o luminescente Rainbow Dew. O grão-mestre Vredral falou com uma expressão apaixonada enquanto olhava para Noa, meio acreditando em seu aluno sobre suas palavras chocantes e cheias de arrogância. Ele falou sobre as possibilidades de Noa realmente ser capaz de cumprir suas palavras, obtendo o primeiro lugar ao passar pela 4ª e 5ª rodada, onde apenas 4 seres permaneceram. Ele, Atena, Grão-Mestre Luz e a Criança do Destino de 3 Olhos. Quem sairia por cima? Noa seria realmente capaz de enfrentar as poderosas existências especiais. Fim do capítulo. Capítulo 458. Duas batalhas, resultados diferentes e... Quando o tempo de descanso chegou ao fim, Noa e Atena saíram do navio de guerra primordial flutuante e foram em direção à arena de quilômetros de extensão, onde 2 seres permaneceram calmamente.
Os observadores fixaram os olhos em suas figuras enquanto surgia uma agitação de discussões sobre quem eles acreditavam que levaria o título. A maioria estava olhando para o misterioso Triae de Fatschild como o eventual vencedor, a maneira como ele passava pelas partidas de uma maneira extremamente dominadora. Seu uso especializado da lei do destino e da lei do espaço-tempo estava em tal nível que até mesmo alguns dos grandes mestres veteranos foram ameaçados pelo poder deste ser. Aqueles que surpreenderam muitos, mas que esperavam que fossem os eventuais perdedores, foram Athena e Crixus. Os dois seres haviam disparado para os 4 primeiros, mas muitos acreditavam que seria aqui que sua jornada terminaria, as partidas da 4ª rodada permitindo apenas que o Triae de Fatschild e o Grande Master Light continuassem em frente para lutar pelo campeonato. Tudo bem. O Grão-Mestre Onilos apareceu nos céus novamente enquanto sua voz ecoava pelo campo, seu olhar olhando cuidadosamente para os 4 celestiais geniais abaixo dele. As lutas da 4ª rodada serão completadas consecutivamente, com as duplas de luta ocupando metade deste campo. Estrondo. O grande mestre Onilos acenou com as mãos enquanto criava uma linha clara que se estendia por mais de 1 quilômetro, o campo expansivo sendo dividido ao meio enquanto ele apontava para um lado, a energia deixando seu corpo enquanto os cristais brancos que escolheram os combatentes brilhavam em 2 celestiais geniais, mãos. Neste campo estarão Fatschild e Athena. Seu olhar era impassível enquanto lhes estava uma partida que fez Athena adotar uma expressão pesada, suas mãos acenado para o outro campo enquanto ele continuava. Neste campo estarão Crixus e Light. WAAA. As partidas foram decididas enquanto a multidão vibrava de excitação, com os corações ansiosos para ver as habilidades resplandecentes novamente. RAA. RAA. Podia-se ouvir claramente os gritos altos de um pinguim imperador enquanto ele apoiava secretamente seu mestre nas sombras, os olhos das forças observadoras da expansão negra brilhando enquanto aguardavam os resultados. Vocês 4 são boas mudas e não terão escassez de recursos no futuro próximo por causa das classificações que conquistaram. Mas o vencedor ganhará ainda mais, então continuem trabalhando duro e preparem-se para começar. O Grão-Mestre Onilos acenou com as mãos enquanto os 4 combatentes entravam em seus respectivos campos. Noah olhou para seu oponente, a existência especial que nasceu em uma estrela feita de luz, uma estrela que se despedaçou no momento em que este ser nasceu. Ela era alguém extremamente proficiente nas leis do destino e da luz, e ele tinha visto o estilo dominador que ela usava para liberar diretamente o destino e a essência da luz para dominar seus oponentes. Ele planejava mostrar ainda mais o brilho de Crixus com esta batalha, desta vez planejando usar a quantidade total de 18 guardas empíreos que ele tinha disponíveis. Com 12 guardas empíreos, ele estava adornado com um manto dourado que liberava um escudo protetor fino e resplandecente junto com um mangual e um escudo de torre, bem como 3 martelos dourados giratórios que seguiam seus pensamentos. Estrondo. Ele começou a convocar toda a quantidade de guardas empíreos enquanto muitos celestiais olhavam para frente com olhos chocados, não sendo capazes de acreditar que a habilidade que eles usaram durante toda a vida pudesse ter uma diferença tão grande no uso com base em quem a estava utilizando. 12 guardas empíreos. 18 guardas empíreos. Uma explosão de essência irrompeu quando os numerosos guardas empíreos se tornaram raios de luz e se apegaram a Noah, a mais nova forma se tornando clara aos olhos de todos, como só se poderia descrever em uma palavra: majestoso. 2 pares de asas douradas irromperam de suas costas, ambas as mãos segurando armas brilhantes enquanto uma segurava uma lâmina dourada extremamente afiada e a outra segurava um mangual brilhante. Ao redor de seu corpo blindado, 6 martelos dourados fluíam livremente ao seu redor, mas eram acompanhados pela enorme presença de 3 escudos de torre feitos de uma fina película de luz que circundava Noah protetoramente por todos os lados. Ele segurava 2 armas em cada mão para atacar, 2 pares de asas para ainda mais velocidade e versatilidade, outras 6 armas que flutuavam livremente ouvindo seus comandos e 3 escudos de torre giratórios para defender quaisquer ataques que surgissem em seu caminho.
Ele parecia um tanque dourado em movimento que não seria derrubado nem mesmo pelos ataques mais temíveis. Grão-Mestre Light olhou para este oponente enquanto seus olhos calmos brilhavam com esplendor, convocando suas lâminas pulsantes de destino e luz enquanto ela saía de sua posição e corria em direção a Noah imediatamente. No outro campo, Athena não perdeu tempo ao usar o Empyrean Armament, sabendo que muitos dos oponentes anteriores do Triade Fat Child haviam perdido em questão de segundos, pois este ser apareceu do nada para terminar a batalha. Ela planejou usar sua habilidade única para prever o caminho dos ataques deste oponente que era proficiente nas leis do espaço-tempo e do destino, no momento em que ela conseguisse o ritmo dos ataques dando-lhe a chance de contra-atacar. Estrondo. A energia irrompeu quando duas batalhas começaram nos campos de batalha separados. Os olhos daqueles que assistiam estavam mudando rapidamente das quatro figuras em movimento enquanto observavam uma série de habilidades serem postas em uso. Helena estava observando as batalhas em andamento com muita atenção quando recebeu uma mensagem da Dark Expanse, e desta vez foi diretamente do governante vampiro que supervisionava grande parte do clã Archeon. O conteúdo da mensagem era simples, mas importância estava sendo dada ao ser chamado Noah, com o clã Archeon precisando de resumos diários sobre seus movimentos enquanto se preparavam para o futuro. Seja para o bem ou para o mal, os holofotes brilhando sobre Noah estavam gradualmente abrindo o interesse de muitos seres. Os olhos dos poderosos grão-mestres celestiais que estavam assistindo também se aprimoravam enquanto observavam a estática destreza de batalha que ele continuava a mostrar quando comparado com outros gênios. Estrondo. As duas batalhas de campos separados começaram enquanto outros seres se comunicavam e planejavam nos bastidores para o futuro. Os vencedores da quarta rodada não estavam claros. Fim do capítulo. Capítulo 459. Duas batalhas, resultados diferentes e estrondo. A essência agitou-se no campo de batalha quando ocorreram as primeiras rodadas de impactos. Os seres que assistiam estavam de olho na primeira troca, pois pela primeira vez em muito tempo as partidas não terminaram com o primeiro lance. Quando se tratava de Athena e da criança do destino de três olhos, a menos experiente princesa da guerra tinha de alguma forma sido capaz de prever onde o ataque da existência especial cairia enquanto ela esmagava os martelos em suas mãos em uma direção específica, e os martelos na verdade entrou em contato com a palma da existência especial que estava prestes a agarrar seu belo pescoço. Na batalha entre Noah e o Grão-Mestre Luz, o ser feito de luz pura convocou suas lâminas douradas e brancas, usando o destino puro e a essência da luz para atacar o exterior tanque de Noah. Os três escudos girando ao seu redor absorveram a essência liberada, o dano sendo ainda mais mitigado quando eles passaram pela fina barreira de luz emitida pela armadura que ele usava. Ao mesmo tempo, os 6 martelos flutuantes seguiram seus pensamentos enquanto ele circulou o Grão-Mestre Luz por todos os lados, seus múltiplos pares de asas batendo rapidamente enquanto sua figura se transformava em um raio de luz que lançava ataques continuamente toda vez que o ser feito de luz se esquivava dos martelos velozes. Grão-Mestre Light finalmente teve uma expressão séria enquanto a essência se movia ao seu redor, a guarda Empyrea e o armamento Empyreal sendo ativados, junto com outra habilidade. Santa Luz. Sua voz clara soou pela primeira vez quando seu corpo explodiu com luz branca, os numerosos martelos circulando ao seu redor procurando por um ponto de fraqueza sendo empurrados para trás enquanto essa luz exalante e avassaladora continuava. Estrondo. Ao mesmo tempo, Noah sentiu a expansão de seu domínio quando liberou o seu, os dois se chocando e se cancelando enquanto seus ataques contra ela aceleravam. Ele não queria dar a ela tempo para se adaptar, pois não queria mostrar muito de seu poder aqui. Golpe da libertação. OOM. Numerosas enormes espadas douradas saíram das nuvens enquanto desciam em direção ao Grão-Mestre Luz impiedosamente. Aqueles que assistiam ficaram chocados ao encontrar essas enormes lâminas de libertação movendo-se com sua própria vontade, enquanto ainda mais armas se movendo por si mesmas agora atacavam a luz defensora. Em seu campo de batalha, era possível ver espetacularmente o movimento de numerosos martelos e espadas douradas em torno de um Grão-Mestre Luz defensor.
o próprio Noah movendo-se habilmente com um mangual e uma espada na mão para dominar o ritmo da batalha. No outro campo, uma surpresa criança do destino de 3 olhos teve seu corpo começando a liberar uma luz avassaladora que começou a dobrar o espaço ao seu redor, suas mãos se movendo estranhamente em várias direções para agarrar Athena. A princesa da guerra manteve seu olhar fixo nos numerosos movimentos enquanto usava sua habilidade única para ver sua trajetória. Ela se esquivou das mãos perigosas que vinham em sua direção enquanto sua mente teve uma epifania neste momento, onde ela realmente percebeu que seus olhos estavam fazendo com que seu tempo de reação fosse mais lento, já que estar na sua frente afetava tanto o tempo quanto o espaço. Ela soltou um suspiro profundo enquanto confiava em seus instintos e surpreendentemente, fechou os olhos. Aqueles que assistiam à batalha de perto levantaram-se de seus assentos figurativos quando viram a princesa da guerra fechar os olhos no meio da batalha, mas ficaram ainda mais chocados ao verem que seus movimentos se tornaram ainda mais rápidos depois disso, à medida que as mãos perigosas dos 3 de Fatschild foi evitado com ainda mais facilidade. O que? Gênio! Verdadeiramente gênio! Muitos grandes mestres olhavam com olhos brilhantes enquanto observavam esses talentos espetaculares que logo os superariam em força, seus olhares favorecendo especialmente Athena e Crixus, pois eles eram realmente capazes de enfrentar existências especiais. Seus títulos de destinos nobres pareciam ser mais verdadeiros do que os outros 2 que foram eliminados na primeira rodada, seu rápido aumento de força que lhes permitiu realmente estar no estágio em que estavam atualmente, sendo o evento mais surpreendente de todo esse período. Torneio. Na batalha com a princesa da guerra e a criança do destino de 3 olhos, o primeiro estava lentamente dando mais gravidade à batalha enquanto seu corpo brilhava com inúmeras cores, apenas mostrando mais destreza na batalha enquanto confiava em sua habilidade e sentidos, movendo-se com os olhos fechados. Noah continuou seu uso dominador de habilidades que lhe permitiram bloquear a poderosa figura do Grão-Mestre Luz, que brilhava intensamente enquanto liberava inúmeras habilidades do elemento luz. As habilidades pareciam ser mais voltadas para o suporte, pois reforçavam sua defesa, seu corpo ocasionalmente liberando espadas afiadas de luz branca que logo foram refletidas pela defesa turbulenta de Noah. Os vencedores das 2 lutas parecem já estar decididos. O grão-mestre Onilo sussurrou para si mesmo nos céus enquanto seus olhos aguçados se estreitavam, uma luz passando por eles que ninguém mais entenderia. Ele observou como nas partidas, o gênio Crixus ganhava cada vez mais vantagem ao encurralar a existência especial, Light, que não conseguia passar por suas defesas, embora tivesse muito mais linhas do destino e entendesse 2 leis. Esse Crixus parece ser mais um gênio, ele nem mostrou suas habilidades de Éder nesta partida. Ele acredita em si mesmo para vencer esta partida e usar todas as suas habilidades na partida final. Um olhar de reflexão apareceu no grão-mestre Onilus quando ele voltou seu olhar para o outro campo, onde já podia ver quem seria o vencedor que enfrentaria Crixus na partida final. Mesmo enquanto Athena levava a batalha ao seu ritmo, esquivando-se continuamente dos ataques da criança do destino de 3 olhos, isso era tudo que ela podia fazer, apenas esquivar. Sua energia e energia mental necessárias para manter seus movimentos constantes logo foram drenadas, pois o vencedor neste campo de batalha também seria decidido em breve. A dupla de discípulos está prestes a ter resultados diferentes em suas batalhas. Sim, nos 2 campos onde 2 batalhas estavam acontecendo e chegando ao fim, para os discípulos do grão-mestre Vredral, elas estavam prestes a ter resultados muito diferentes. Noah estava se movendo valentemente com numerosos escudos dourados e martelos cercando-o, ainda mais lâminas de libertação descendo dos céus para retratar a imagem de um grande ser com destino nobre. A vitória da batalha logo iria para ele. Athena tinha seu armamento em volta dela enquanto se movia com os olhos fechados, mostrando a imagem de uma valente princesa da guerra, mas esta princesa da guerra logo seria dominada pela existência especial que era proficiente em 2 leis supremas. 2 batalhas, mas haveria resultados diferentes.
Aqueles que assistiam sentiram seu sangue ferver ao verem uma demonstração de habilidades resplandecentes, muitos ansiosos pela última partida que daria a um glorioso vencedor o título de gênio mais forte. Este seria o vencedor que obteria o tesouro nomeado, o Orvalho do Arco-Íris Luminescente, que foi capaz de criar um especialista no reino mundial. Sem o conhecimento de muitos deles, seus desejos de uma batalha final, nunca serão realizados, pois algo ainda mais chocante estava para acontecer. Fim do capítulo. Capítulo 460 Magisterial. No campo claro e amplo a leste do santuário, onde os dóceis beemofes da terra podiam ser encontrados, dezenas de milhares de seres se reuniram enquanto assistiam a duas batalhas perto de seu fim glorioso. Entre os presentes na multidão, as forças da expansão negra observavam com olhos famintos o poder que esses jovens gênios celestiais demonstravam, e isso era especialmente verdade para aquele chamado Crixus. Eles sabiam que Crixus estava realmente do lado deles, então quanto mais alto ele subisse na classificação e obtivesse tesouros valiosos, melhor. Malthus, o mago espacial, estava de pé de forma estável enquanto fichava a pérola escura em seu manto para continuar enviando a alimentação de todo o campo à frente deles para a expansão negra. Os seres na torre dos magos da guilda dos estudiosos continuavam a observar enquanto discutiam cuidadosamente. Se este Crixus realmente ganhar o ranking número 1, isso significará que ele em breve será trazido para o reino mundial pelos celestiais. O grande mago Edruzin falou com olhos brilhantes enquanto pensava em ganhar uma potência no reino mundial, e uma que foi realmente criada por seu inimigo. O segundo Lorde Infernal olhou com leve interesse com seu olhar focado em Noah, sua mente se convencendo de que ele encontrou algum tipo de segredo com este ser por causa das habilidades que ele mostrou antes. Enquanto isso, o governante vampiro estava olhando com uma expressão feliz, pois sabia que este Crixus possuía uma linhagem vampira e poderia controlar qualquer um com tal linhagem. Havia muito poucos seres vivos que mantinham o mesmo nível de pureza de linhagem que ele, Helena e alguns outros sendo casos especiais, já que as massas de vampiros podiam ser colocadas sob seu comando, não importando seu nível de poder, a singularidade das linhagens era tão profunda. Ele próprio era um especialista em Starforging Realm, um reino inteiro acima do mundo, então ele esperava ganhar um subordinado tão genial no futuro. Os seres na expansão negra e aqueles no reino celestial, todos assistiram às partidas da quarta rodada com muita atenção enquanto se aproximavam de sua conclusão. A existência especial que era conhecida como Grão-Mestre Luz estava gradualmente ficando cada vez mais encurralada pelos ataques de Noah, seus implacáveis martelos dourados e lâminas de libertação que se moviam com suas próprias vontades, bem como seus próprios ataques, não dando nem mesmo uma chance à mulher feita de luz retaliar. Suas linhas do destino, que ultrapassavam 200.000, não tinham utilidade em relação ao Noah, que era impulsionado por inúmeras habilidades passivas e ativas, cada uma delas com seus próprios impulsos poderosos que acumulariam enormes porcentagens se alguém contasse todas elas completamente. Bastaria falar sobre os impulsos de criança do espaço, e depois dos impulsos singulares que apenas um guarda Imperial deu quando foram absorvidos em seu corpo usando o armamento Imperial. Apenas esses dois foram suficientes para somar porcentagens que chocariam um matemático. Estrondo. Seu corpo brilhava com um brilho dourado enquanto ele se movia ainda mais ferozmente contra o Grão-Mestre Luz, sua contraparte no outro campo de batalha fazendo o mesmo que a criança do destino de 3 olhos aumentou seus ataques contra Athena, a princesa da guerra não sendo capaz de acompanhar qualquer por mais tempo, enquanto os ataques preenchidos com o poder do espaço-tempo e do destino a atacavam implacavelmente. 2 seres cheios de poder, cada um deles gradualmente encurralando 2 seres poderosos que estavam dando tudo de si. Reverberações de poder se espalharam quando o Grão-Mestre Luz foi esmagado por uma convergência de lâminas de libertação e martelos dourados, algo semelhante ocorrendo no outro campo quando a princesa da guerra foi esmagada de frente com um ataque da criança do destino de 3 olhos. Estrondo. Estrondo.
Suas duas figuras coincidentemente voaram uma em direção à outra enquanto Atena e Luz se aproximavam das fronteiras onde estavam suas respectivas arenas, caindo no chão e formando crateras não muito distantes uma da outra. Seus corpos estavam cheios de ferimentos quando eles se levantaram das crateras de maneira difícil, seus olhares voltados para seus oponentes que não estavam mais olhando para eles. Noa flutuou no ar acima do grão-mestre Luz enquanto olhava para a arena onde Atena e a criança do destino de 3 olhos estavam lutando, seu olhar nem mesmo olhou para o grão-mestre Luz enquanto olhava para o ser também flutuando no ar à sua frente. A criança do destino de 3 olhos estava olhando friamente para Noa, seu olhar passando completamente por Atena enquanto os dois vencedores olhavam para o oponente que teriam que enfrentar na rodada final. Um deles tinha as energias sombrias do espaço-tempo rolando ao redor de seu corpo, fios de linhas douradas do destino aparecendo de vez em quando enquanto seus 3 olhos se fechavam na frente. O outro era um ser alado cercado por escudos e martelos dourados giratórios, enormes lâminas de liberação apontando-se para o ser com 3 olhos, prontos para atacar a qualquer momento. A presença deles foi chocante de ver, enquanto uma cena majestosa de 2 potências se apresentava grandiosamente para todos verem. Esses são os gênios desta geração. Nada mal, suponho. Estrondo. Neste momento, uma voz opressiva que parecia vir de todos os lados reverberou pela extensa área onde cada ser assistia às partidas dos gênios celestiais. Essa voz não era apenas opressiva, continha um toque de autoridade que fazia aqueles que a ouviam tremerem no fundo de suas almas. Nos céus, o grão-mestre Onilos ouviu essa voz e seu rosto mudou imediatamente, sua figura caiu dos céus quando ele pousou no chão e se ajoelhou. Isso mesmo, ajoelhado. Com ele como o primeiro, todos os numerosos grandes mestres que estavam nas poucas Prime Worship.ips ao redor da extensa arena, todos se teletransportaram ou se transformaram em raios de luz quando apareceram no chão, todos ajoelhados. Os celestiais e discípulos celestiais de menor classificação observaram o comportamento dos grão-mestres enquanto eles próprios o seguiam, seus corações sentindo uma sensação de terror que nunca haviam sentido antes. Noa ainda estava flutuando nos céus enquanto ele surpreendentemente procurava a fonte de sua voz quando de repente sentiu uma força avassaladora também puxando-o para baixo, uma pressão começando a aparecer ao redor deles que pedia para ser respeitada. Nos céus, uma enorme figura de um gigante celestial montanhoso apareceu, um ser indistinto que era ainda menor que os minúsculos cabelos deste gigante que estava poderosamente no topo da cabeça. Este ser era indistinto, mas todos os seres ao redor puderam perceber que ele estava ali enquanto a pressão opressiva e avassaladora era liberada dele. O Behemoth celestial brilhava com uma tonalidade dourada, seus olhos vazios enquanto segurava um chifre brilhante perfurando os céus e asas expansivas cobrindo a terra. A mistura de um Pégaso e um unicórnio brilhou com esplendor, pois seu poder que estava um nível acima do ranking mundial, estável no reino do forjamento estelar, foi completamente ofuscado pelo ser que estava sobre ele. O Alicórnio, um gigante supremo montado por um único ser, chegou e lançou uma sombra em todas as áreas ocupadas abaixo. O ser que estava no topo podia ser sentido por todos quando ele chegou com uma pressão magistral, uma pressão que fez com que todos aqueles nos céus descessem e se ajoelhassem, uma pressão que não aceitava nenhum outro ser nos céus quando ele estava lá. Os olhos de Noa se ergueram em choque quando a imagem do ser avassalador se tornou clara no montanhoso Alicórnio, a figura de alguém que não deveria ter aparecido tão cedo, na verdade entrando no centro das atenções. Fim do capítulo. Coragem é saber o que não temer, Platão.